Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Adriano, sou da WX Soluções. Vou apresentar para vocês um aplicativo que eu fiz, para as eleições de 2022. Um exemplo aí para fazer conferência de IPU, para fazer uma validação de IPU. Nesse projeto aqui a gente criou apenas 3 tabelas. Então aqui em análise nós temos a tabela zonas e seções, onde eu tenho o cadastramento da zona com o ID automático, e da seção, e uma chave composta aqui única, para evitar que tenha uma seção ou zona repetida, tá? Na votação, então quando a pessoa está digitando a votação, ela tem o ID, que ele vai pegar automático, a data e hora do computador. A parte do título a gente colocou no campo password. Então esse campo ele não exibe a informação, tá? Então digitou, mas ele vai ficar criptografado em 256, a parte de criptografia dele. Então vai estar na base, mas não vai dar para saber quem é que fez aquela votação. Mas eu consigo pesquisar pelo título, se ele já votou ou não, tá? Então esse campo aqui é o que vai permitir a gente fazer a verificação se o cara já votou ou não. Daí tem aqui a zona, a seção e o candidato. Então ele vai ficar digitando isso aqui. Ok. Na totalização, tem o ID automático dele, a data e hora, a zona, a seção, o candidato e quantos votos que ele ganhou. Então a cada voto vai computando nessa tabela de totalização, vai ser totalizado aqui. E aqui evita que tenha uma chave dupla, então ele vai, com essa chave única aqui, ele vai pegar a zona, a seção e o candidato, nunca vai ter duas vezes o nome do cara repetido, tá? Então, 3 tabelinhas, tá? Não tão relacionadas, tabelas simples, Hyperfile Classic, tá? Então vão ser criadas junto do lado do exe, tá? Fechou, tá? Tá aqui a conexão, a HFSQL. Aqui no P do projeto, botão direito, code, vou dar uma olhadinha. Eu não coloquei, mas eu vou colocar os comandinhos lá de hmodify struct, structure e todos os arquivos, tá? Se precisar, em background ele vai converter essas tabelas, tá? E o h creation if not found de todos os arquivos, tá? E o h open connection do HFSQL e o h change connection todos os arquivos HFSQL, tá? Vamos deixar aqui um pouquinho maior o tamanho do texto, vou colocar aqui 200, tá? 150, acho que já dá, tá? Então aqui, colocamos no init do projeto, a parte inicial, antes de abrir qualquer tela, então aqui é o init do projeto, tá? A gente colocou essas linhas aqui que vão controlar a versão das tabelas. Eu estou lendo da tabela config.ini, um arquivo ini que está em corrente dir, o fcep é a barra, de divisão, Então estou pegando a configuração e se é para validar a zona e seção, tá? Então nessa configuração ele vai guardar nessa global booleana se é para validar a seção ou não. Som, então se tiver como atributo 1 ou 0, então ele vai fazer o sonzinho da urna. E com título ele vai fazer com que obrigue a digitar o título do eleitor para poder fazer a votação, tá? Vamos para a tela inicial aqui, que é o menu, tá? Então na tela do menu
né? Nós temos esses botões aqui, uma imagem de fundo, nada demais, né? Apenas botões colocados, né? E aqui é debaixo do botão de configurações, está abrindo a janela de configurações. Aqui da 0ª ele vai fazer um código, né? Que ele vai zerar a tabela. Então, o que ele vai fazer aqui na primeira parte? Deseja zerar a base de dados? Então, ele vai apagar a votação e totalização e vai dizer que está inicializada a base. Daí, na segunda parte aqui, ele vai deseja excluir as zonas e seções eleitorais. Então, daí aqui ele apaga todos os registros de todas as zonas e diz que a zona foi inicializada, tá? Vamos lá. Candidatos, apenas acho que vai abrir a janela. Abre a janela. O que mais? Votação, vai inicializar a votação. Então, é a votação em si, né? Então vai abrir a telinha de votação e o cara vai votar. Daí tem a parte do gráfico geral, né? Só gráfico geral. Aqui também só vai chamar a janela do gráfico, só que daí por zona, né? Então ele vai fazer a exibição do gráfico por zona, aqui por zona exceção, né? Então ele vai abrir a janela zona exceção. E o exportar, ele vai fazer o que? Então aqui, ó, eu tenho um switch case, né? Um switch dialog, né? Onde eu estou fazendo, desejo exportar os dados para o Excel, né? Então, se sim, ele vai fazer esses bloquinhos aqui, ó. Primeiro bloco, né? Vai apagar o arquivo que está no disco, né? Fcorrente dir barra eleições.xlsx, né? Ele vai exportar o que? A votação. E vai jogar para onde? Para esse arquivo. Se deu certo, né? Gerou com sucesso. Se não deu, vai exibir o erro, tá? Terminou de criar o arquivo e exibir a mensagem, vai abrir o Excel sozinho e vai abrir a planilha. Daí aqui a mesma coisa, só que daí do arquivo totalização, tá? E aqui a mesma coisa do arquivo zona exceção, tá? Que são as 3 tabelas, só que daí colocando elas em Excel, tá? Ah, Adriano, como funciona esse switch dialog? Então, ó, você vai fazer assim, ó, quando você for escrever, ó, switch dialog, ele aparece aqui, ó, a palavra wizard, tá? Quando eu dei o enter, daí aqui você vem, digita, quero fazer uma pergunta para o usuário, né? Quer fazer uma pergunta para o usuário, né? Então aqui avança. Daí aqui sim, né? Nesse quadradinho, aqui você vai em ADD e não. Aqui você já tem uma previsão de como que vai ficar, ó. Aqui a mensagem, o ícone, se eu não quero esse ícone, quero um outro, né? Então ele já dá um ícone adequado. Deu ok, ó, ficou vermelho. Você vai dar um enter aqui no final e ele vai criar o restante do código, ó, sozinho, tá? Daí aqui você vai colocar o quando for sim e aqui quando for não, tá? Então esse é usando o switch dialog. Você pode fazer assim, ó, yes, no, abre parênteses, e daí também dá para fazer uma pergunta para o usuário. Eu gosto do switch dialog, tá? Beleza. Então o que tem nessa tela do eleições seria isso, né? No botão direito, code aqui, ó, não tem mais nada de programação, né? Só tem a abertura da janela para guardar um parâmetro, se fosse, mas não tem nada a mais. Vou dar um yes aqui. Então nós temos o configurações. Vamos lá em configurações. Configurações é o que? Na primeira camada, né, usando planos, eu tenho o campo valida cadastro da zona exceção, sim ou não? Com som de digitação e finalização, sim ou não?
título obrigatório, sim ou não? E aqui cadastro de seção e zona, né? Botão direito Code, nós temos uma programação de carga aqui, ó. Nós temos um init, um GNID, né, que vai guardar um número de chave, e uma ação, né, que no caso seria incluir, alterar, excluir, né? Então, ação, incluir ou alterar, no caso aqui. Daí aqui ele está pegando a configuração, se é o que está lá no disco, no arquivo ini, se a zona é para ser validada ou não. E daí está atribuindo ao controle objeto que está na tela essa informação. Estou guardando na global e também atualizando o objeto com essa informação. Aqui eu estou pegando a variável global e alimentando ela pelo arquivo ini, né, se vai fazer som ou não. E estou atribuindo ao objeto. Aqui a mesma coisa. Estou lendo o arquivo no disco de configuração, na parte config com título, e atualizando a variável global e o objeto, indo para o plano 1. E só. É só esse é o código que tem nessa tela, na parte global. Page down, aqui ó, tá vendo, apareceu o número 1. Então na camada 1 apareceu o grid, onde tem a zona e seção, incluir, alterar e excluir, tá? Então aqui no excluir até podemos mudar a cor, em vez de azul, colocar um vermelhinho, né? Vou tirar aqui. Aqui eu tiro aquela imagem que fica sobre o botão, e aqui vamos por um vermelho em vez desse azul, né? Exclusão, né? E ok, né? Fica melhor. Incluir é verde, alterar é azul e excluir é vermelho. Tá, o que tem no excluir? Botão direito, Code. Ele tem evento excluir. Então aqui no configurações, ó, eu tenho alguns eventos, ó. Evento excluir, evento alterar, evento gravar e selecionar registro, tá? Porque eu estou trabalhando com camadas, né? Então o excluir, ó, vamos ver aqui o que tem dentro dele, ó. Ele tem lá que se o ID for maior que 0, ele pergunta se deseja excluir o registro, vai fazer um delete do registro e atualizar o grid na tela, fazendo um table display, o nome da grid e tá init, tá? Já o alterar, ó, o que ele faz? Ele verifica também, né? Ele vai para o evento alterar, vamos lá para o evento alterar. Daí ele diz que o evento é alterar para ação. Se o ID for maior que 0, então daí ele vai dar um reset no ponteiro e vai ler da tabela de zonas e seções pelo ID o GNID, se existe. Se ele achar, ele vai pegar, atribuir com file to stream, vai ler o arquivo e vai colocar os dados na tela, vai dar um set focus no EDT da zona e vai mudar para a camada 2, tá? Beleza? E o incluir, né? Bem pouquinho código, né? Aqui, ó, code. Tem lá, ó, ação, incluir, reset do ponteiro, limpa os campos, coloca no plano 2 e coloca o cursor piscando no EDT zona para começar a digitação. Então vamos agora para a camada 2, dando page down. Então na camada 2, ó, eu tenho só 2 campos, né? Praticamente é isso aqui, são 2 campos. No botão gravar, ele vai fazer o que? Vai fazer o evento gravar. Então vamos lá ver o evento gravar. Então no evento gravar, ele vai verificar se a zona está vazia, informe a zona. Ele vai dar um return, não vai deixar sair enquanto não preencher a zona. Se a seção também estiver vazia, ele também não vai deixar sair daquele campo, né? Quando ele tiver tudo ok, preencheu as informações, ele vai pegar os valores que estão nos campos da tela e vai atribuir para os campos da tabela. Eu poderia fazer assim também, ó. Eu poderia fazer um screen to file, ó. Screen to file, tá? Mas como é só
dois arquivos, eu achei interessante deixar assim declarado, né? Daí aqui, ó, ele vai fazer um if ação, se incluir, ele vai fazer um get UID para pegar o ID para atribuir para o registro de zona. Ele vai criar um código, tipo esse aqui que está aparecendo aí nesse balãozinho, né, um número grande, né, que é o tal do ID, e vai adicionar o registro da sessão. Se caso for uma alteração, ele vai apenas modificar os dois campos e não vai criar de novo o registro, porque isso aqui é uma coisa que só cria só na inclusão, tá? Por isso que eu coloquei dentro do if, né? Então essa linha só é executada quando é inclusão. Na alteração não faz essa linha. Daí vai dar uma atualização na tabela e vai limpar os campos e vai voltar para a camada 1, tá? Então, e o selecionar registro, né? O selecionar registro, ele faz o que? Eu tenho uma variável que é 8 bytes de inteiro, table info xy, né? Ele vai pegar da table grid a linha que eu estou clicando com o mouse xy. Se o nx for maior que 0, eu vou pegar a grid, a linha que eu cliquei e pegar o valor que eu quero pegar do ID e atribuir para minha variável global, tá? É isso aí. Tá, e aonde que está essa programação? Tá aqui, ó. Voltei para a camada 1, tá? Botão direito, code. E aqui para baixo temos lá, ó, evento selecionar registro. Evento selecionar registro, mas fazendo o execute process bt a alterar, fazendo um tr click. O que vai fazer? Ele vai executar o botão alterar como se estivesse clicando com o mouse. Ele vai executar esse evento aqui. Então esse evento de alterar, e daí vai estar fazendo esse código aqui, tá? Isso é para aproveitamento de código e menos linhas de programação na tua tela, tá? Não costumo repetir programação. Sempre, se uma coisa eu já fiz, eu chamo de volta ela, aproveito, pego o retorno, tá? Então é isso aí que tem na telinha de configuração, bem simples, né? Tá? Voltamos aqui para o menu. Então nós vimos as configurações. Daí temos a zerésima, né? A zerésima é a programação aqui direto, né? Já mostrei para vocês, né? Ele faz a deleção dos registros, tá? Das tabelas. Daí candidatos, então vamos para a tela de candidatos. Na tela de candidatos, né? Como é símbolo do turno, né? Bolsonaro, Lula, brancos e nulo, tá? Então esses são os candidatos, tá? 22, 13 e 1, tá? Votação, né? Então vamos para a tela de votação. Vamos abrir ela aqui e procedures, né? A primeira procedure da votação que nós temos é a que pega a data e hora do computador, tá? E essa data e hora é atribuída e modificada por um timer. Então aqui em cima eu liguei um timer infinito que vai atualizar de 1 em 1 segundo, tá? E quando for chamado esse timer, ele vai executar. Beleza? Como aqui na tela da votação ele tem a máscara de data e hora, então eu não preciso me incomodar com mais nada, ó. Aqui em description eu deixei essa máscara aqui, ó. Eu defini aqui em geral do tipo data, dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, tá? Só isso. Aqui tem uma lista de opções, ó, que legal, tá? Ok. Então esse data aqui, ó, tá vendo? Ele tem um ícone aqui diferente que ele tá em giro, ou seja, quando abre a janela, ó, botão direito code, eu tenho aqui, ó, data e hora atual. Então, quando eu fiz isso aqui, ele dispara o timer e o timer fica executando infinitamente a atualização da hora na tela, né? Daí aqui tem umas variáveis, né, auxiliares que a gente criou na janela. E aqui o evento inicializar, né? Vamos ver o que acontece nesse evento inicializar. Ele pega as variáveis do arquivo ini
tá? Atribui para as globais e ele verifica, é com título, o cara tem que digitar o título? Tem, então daí ele vai para o plano iniciar plano e vai focar no campo título. Não é com título, não precisa digitar título, então ele já vai para o plano da votação, né? E 7 focos e limpa o campo presidente, né? Para deixar limpinho, para não ter sujeira do anterior, tá? Aqui, ó, no plano 0, ele só tem só esse carinha aqui que vai estar em todas, entenderam? Então eu coloco no plano 0 a data e hora, não preciso colocar em todas as telas esse carinha aqui, é um cara só, entendeu? Por isso que aqui, ó, eu não tenho várias vezes repetido, né, que eu tô na plano 1 usando esse cara, né, esse controle de texto fixo, colocando a data e hora, é uma vez só, entendeu? Porque eu coloquei na camada 0, tá? Então aqui é a camada 0, não tem nenhum número escrito aqui. Vejam aqui, ó, que em Windows e planes, eu peguei todos os planos e coloquei um nome, ó, iniciar plano, votar plano, fim plano, né? Já votou plano, dados invalidados plano, nulo em branco plano, zona seção inválida plano, né? Então essas são as telas, né, em miniatura aqui. E como coloca? É só clicar no lapisinho e dar o nome, né? Não tem erro, tá? Você pode usar a numeração 1, 2, 3, 4, mas eu gosto também de usar os nomes, fica mais fácil de ver o que está acontecendo, tá? Ok? Daí para ir para a camada 1, page down, ó, foi pro plano 1, iniciar plano, tá? Aqui o que tem? Ele tem só um campo de texto, não tem nada de programação nele, é um campo simples. Vamos ver aqui, botão direito, code. E ele tem aqui evento som digitação em qualquer tecla que for pressionada dentro desse campo. Então aqui, vamos lá, como que faz o barulhinho. Ó. Então ele vai verificar a variável lá das configurações global, se está verdadeiro. Vai pegar urna de digitação, né? Vai atribuir para esse valor. Se esse arquivo existe, verdadeiro, então daí ele vai executar a multimídia. E que aqui tem um controle na esquerda negativa e vai aplicar esse endereço do arquivo. Se der erro, vai dar a mensagem de erro, senão ele vai tocar. Caso der outro erro, que não achou o arquivo, também vai ser tratado aqui, né? Então olha aqui, ó, na votação eu tenho na camada aqui, ó, esse carinha, né, de multimídia, tá? Então eu posso mandar ele aqui para o plano 0, porque ele está em todas as telas, né? Vou deixar em todas as telas ele aqui, né? Beleza? Page down. Então todas as telas têm o carinha do som ali do ladinho, né? Tá vendo? Né? Então aqui eu estou dando page down, né? 7 telas, né? Então o cara pegou, digitou, cada tecla digitada dispara esse carinha aqui, né, que é o do som, tá bom? Então votar no candidato, tá certo, né? Vamos lá em code. Então ele tem aqui o evento, verifica, já votou, e se ele já votou, vai pro, se ele não votou ainda, né, então ele vai votar. Se ele deu verdadeiro, que ele já votou, então já votou. E vai fazer um som de erro, ó. Entendeu? Tá? Então é assim que funciona, né? Então aqui estão os eventos, ó. Evento corrige. O que tem no evento corrige? Tá aqui do lado, ó. Ele limpa os campos, limpa as variáveis, limpa a imagem do candidato, né, e limpa o nome do candidato e foca no campo, né, da zona, né? Tá? Então ele está aqui na tela 2, né? Então ele vai estar aqui, né? Vai ficar no campo zona. Aqui eu tenho as imagens, tá? Que vão ser colocadas aqui,
Então esse cara aqui, ó, ele tem o nome imagem candidato, e aqui eu tenho imagem Bolsonaro, imagem Lula e imagem people, que é qualquer pessoa, no caso nulo, né? Tá? Então quando eu digito aqui zona, botão direito, code, tem aqui no evento que é o all, né? Em qualquer modificação que ocorra no campo, ele vai fazer o som de digitação. Então ele vai fazer, né, o barulhinho. Aqui, ó, som de digitação, né? Ele vai fazer, se estiver achando o arquivo, vai fazer o barulhinho. Se não achar, não faz barulhinho, né? Daí, na seção, mesma coisa, ó, dentro do campo tem o som que vai estar sendo disparado, né? Ó, som de erro, se o cara digitou alguma coisa aqui, ele está verificando, né, se está válida a sessão, se o cara é obrigado a digitar uma sessão que existe, né? Então aqui ele vai validar a sessão. Vamos ver como que ele valida. Estão vendo que eu faço um chaveamento com if else aqui, né? Então ele pega da configuração global, limpa o ponteiro, pego a tabela de sessão, a chave única, e aqui eu tenho uma chave composta, né, zona sessão, e é idêntica, usando HRD SIC. Se retornar o verdadeiro é porque lá existe, se deu falso é porque lá não existe. Vamos voltar pelo botão back, esse botão aqui, voltamos para a parte onde tem o campo EDT sessão. Então aqui ele verificou se a sessão é para validar, ele validou, deu falso, ele vai mandar para a tela zona sessão inválida na camada da tela do plano, e vai fazer o barulhinho e vai dar um retorno, ou seja, não vai deixar ir para frente, tá? E aqui no som de digitação, enquanto estiver digitando, tá tudo certo, não deu erro, não deu esse erro aqui, ele vai estar fazendo barulhinho de digitação, tá? Vamos agora para o campo de candidato, botão direito, code. Daí aqui tem o focus pausa para a foto. O que vai acontecer? Eu estou no campo candidato. Quando o cara sair desse campo, ele obriga que vá para o botão pausa, né, que é um botãozinho a mais na tela, só que é invisível, para o cara não dar enter e não fechar a tela de cara, né? Daí ele vai fazer o evento foto, né, vai atualizar a foto, que seria o que? Se o cara digitou 13, vai colocar a imagem do Lula igual ao campo do candidato. Vai pegar o texto do nome do presidente e vai colocar, do ex-presidente, e vai colocar no nome do presidente. No IDT candidato 22, mesma coisa, vai pegar a imagem do candidato, né, Bolsonaro, vai atribuir para o candidato e vai atribuir o nome ao texto da tela. Caso não seja nem 13 nem 22, então, né, vai ser people e vai limpar o campo, né? Aqui a gente pode colocar nulo, né? Voto nulo, tá? Beleza? Fechou. Aqui, ó, pausa para a foto, né? Botão direito code. A única coisa que ele vai fazer é evento foto e vai dar um set focus, botão confirma, ou seja, ele vai posicionar um foco em cima desse controle aqui, tá? Aqui não tem nada de programação, tá? É só o objeto colocado, né? É bem simples, não tem nada de programação. Nesse carinha aqui do texto também é só objeto colocado, ó, não tem programação. Deixa eu dar um salvar. E daí aqui temos o branco. O branco vai fazer o que? Code. Ele vai colocar o candidato 000, tá? E o corrige. Vai pegar evento corrige. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Ele vai zerar todos os campos da tela, vai zerar as variáveis, também auxiliar, vai colocar o candidato nenhum e vai limpar o campo e vai colocar o ponteiro no zona, tá?
Então ele vai zerar todos os campinhos aqui, ó, todos eles, e vai deixar o cursor piscando aqui para o cara redigitar. O confirma, ele vai fazer o quê? Confirma é um pouco mais complexo. Então ele vai fazer o evento votação. Então vamos lá, o que faz o evento votação aqui, ó. O evento votação, ele pega os campos que estão na tela e atribui para as variáveis auxiliares aqui, tá? Zona, seção, candidato, título do eleitor. Se o contador for 0, ou seja, uma vez, né? Então ele entra nesse procedimento aqui e ele vai para a camada branco, nulo, plano, tá? E vai atribuir para a variável candidato o valor 1. Para eu fazer os gráficos, com 0 não deu certo, então eu precisei, para fazer os gráficos, atribuir o valor 1, tá? Daí faz o evento de som de erro e retorna, não deixa, ou seja, se deu return, para baixo o compilador não vai descer, né? Ele vai parar aqui e vai voltar, né? Então, quando tem a palavra return, ou seja, não impediu, tem um impedimento de descer para baixo a lógica, né? Então ele chegou aqui, ele não lê o que tem para as linhas próximas, tá? Aqui eu estou lendo a variável valida zona seção, pegando na variável global com init. Se a validação da zona é verdadeira, então daí ele vai dar a mensagem de erro e dar um return. Daí aqui então são todas as regras de negócio, que é as obrigações dos campos, né? Tem que estar preenchido e tal, né? Se tudo ok, então ele vai pegar, fazer um get UID para esse campo, né? Vai pegar a data e hora, vai pegar o título do eleitor, vai pegar a zona, a seção e o candidato, tá? A princípio é isso. E vai adicionar esse registro na tabela votação. Então, feita a votação, eu guardo as informações que o cara votou. Daí, aqui eu vou verificar quantos votos já tem aquele candidato. Eu já aproveito nesse mesmo tempo que eu adicionei o candidato e faço uma execução, uma query, né? Eu tenho aqui uma query, né? Que é a totalização. Ó, vamos ver aqui a totalização como que ela está. Então, aqui tem um código SQL, ó, esse carinha aqui. Então, botando direito, SQL código. E aqui ele tem lá, select, votação candidato, aqui vai ter o nome do candidato. Aqui vai contar quantas vezes que tem o candidato e vai dar o total, né, com count, quantos votos ele recebeu. Da tabela votação, a zona, a seção, o candidato e order by, né, o group by, para fazer o count, né? Beleza? Então, quando eu uso esse nome totalização, né, query de totalização aqui, eu estou passando os parâmetros, tá? Passando aqui os parâmetros, né, que chegaram da tabela que acabou de receber os dados, né? Aqui eu poderia colocar essas linhas azuis aqui, ou pegar da tabela que recebeu as informações, tanto faz, tá? Daí aqui eu vou executar a query, ó. Se a query, totalização, query default, der verdadeiro, faço um for each para pegar a linha que trouxe a votação daquele candidato, né? Então ele já vai me contar quantos tem. Se a ação for, aqui eu queria uma ação string, onde eu digo, se ele buscou a zona, a seção e o candidato, e não achou o candidato, então ele vai fazer uma ação de inclusão. Se ele achou o candidato, ele vai fazer uma ação de alteração. E aqui ele vai contabilizando os votos. Então esse campo votos vai vir do sum, né, daquele count que veio lá da query SQL. Então aqui eu estou guardando a votação do cara na tabela de votação. Eu tenho a tabela de votação e a tabela de totalização, né? Então aqui na totalização eu totalizo quanto cada candidato tem com um só registro. E aqui no votação são todas as ocorrências que ocorreram, é como fosse um resumo, né? Então aqui no if ação incluir, ele vai fazer um HDD e vai fazer o evento que gravou, né? Se for alteração, vai fazer um HModify e vai fazer o evento que gravou. E terminando isso, vai para o fim plano.
tá? Se deu algum erro, vai dar a mensagem de erro e vai zerar o contador que a gente inicializou aqui no começo, né? Naquele momento lá do contador de candidato, né? Se era nulo ou não, né? Se você não por isso, ele fica daí várias vezes, né? Exibindo, tá votando nulo, né? Então, esse aí é o nosso evento votação, tá? Aqui na tela, então o que está debaixo daquele botão é tudo isso aí. Vamos pro page down. O fim, que é na camada plano, botão direito code, ele tem a chamadinha do evento novo voto, né? Então terminou de votar, vai para o novo voto, né? O que faz o novo voto, né? Evento novo voto aqui, ó. Evento novo voto, ele dá o H reset nas duas tabelas, atribui de novo a leitura do zine, se caso zerou em algum momento, limpa as variáveis da tela, né? Limpa as variáveis auxiliares, atribui a imagem ao candidato sem imagem, limpa o nome do presidente, e aqui se tem o título, né? Se é para validar com o título, vai para a camada iniciar plano e vai selecionar o campo EDT título. Caso contrário, vai para o votar e seta na zona, tá? Vamos lá. Camada 4. Você já votou. Como que ele descobriu que ele já votou? Então aqui ele tem o evento, né? Novo voto, que vai dar a mesma coisa, mesmo código, né? Ele tem aqui, ó, o evento, ó, verifica se já votou, que é esse código aqui. Ele está encadeado, né? Então aqui, ó, evento verifica já votou, ele limpa o ponteiro, pega a tabela de votação, verifica aquele campo password, que é o novo campo da versão 26, que é um campo invisível, que se entrar lá na tabela você não vai entender o que está escrito nele, mas eu passo o título e pergunto pelo HRDSeq se ele é idêntico. Então, tipo, estou digitando duas vezes o título, só que isso aqui está protegido como fosse no banco, o cara não consegue ver o que o cara digitou, entendeu? Se o cara imprimir o que está na base, esse campo aqui é um campo com caracteres malucos, entendeu? Mas com o HRDSeq eu consigo fazer uma consulta se o campo que eu estou digitando bate com algum campo que tenha isso. Se ele me retornar que tem, é porque o cara já votou. Se não, ele não votou, certo? Tá? Bem pouca programação, né? Aqui dados inválidos, né, ao votar. Então o cara foi votar e daí deu, né, dados inválidos, né? Então aqui ele vai limpar, né, as variáveis, né? Vai acertar lá o nome do presidente, vai posicionar na zona e vai voltar para o plano de votação, né? Essa é a camada 5. Na camada 6, se o cara votou errado, né, tem certeza que deseja votar nulo ou em branco, se o cara clicar em sim, ele vai votar em branco. Não, ele vai poder corrigir e fazer de volta a votação. O que tem por baixo desses botões aqui? No não, ele apenas tem o quê? Vai voltar para a camada e vai setar no campo de candidato novamente, tá? Então até dá para nós pegar e limpar o campo. Se caso tiver algum caractere, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode zerar o campo para ele ficar vazio, né? Não tem nenhuma sujeirinha, para daí o cara digitar novamente o candidato, né? Tá bom? Daí se ele der sim aqui no code, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar como nulo o candidato 1 e vai fazer o evento votação que nós já vimos. Só que daí agora ele está levando para dentro desse votação não mais apenas aqui, ó, candidato aqui. Deixa eu pegar, voltar. Aqui, ó, sim, né? Então aqui significa que o candidato é 1 e a variável auxiliar aqui também é 1, tá? E vai fazer o evento votação, tá?
Na camada 7, zona e seção inválida, code. Ele vai fazer o que? Evento dados inválido, F2, vai limpar as variáveis, vai limpar o presidente, vai setar no campo zona e vai permitir votar no plano. Tá? A princípio é isso que tem de programação. Nós vimos o votar, verifica se já votou, bem simples o código, valida a sessão, ó, como que ele valida, né, a sessão, né? Verifica a configuração global, se ele pode, né, se é para ser uma sessão e zona válida, né? Som ao gravar, erro, né, o som de erro, MP3, o som de digitação, né, urna digitação Wave. Então tem tanto Wave como MP3, tá? Eu deixei os dois, até eu podia ter convertido tudo para Wave ou tudo para MP3, mas eu deixei misto para vocês verem que funciona, tá? Que novo voto, inicializar, né, ó, tudo bem organizadinho, evento foto, né, que faz a troca das fotos, dados inválidos, evento corrige, né, no caso do que vai fazer uma correção, e o timer na tela, né? Então esse é o nosso votação, né? Botão direito aqui, code, não tem mais nada de programação além do que eu falei para vocês, né? Então ele inicia o contador pelo timer, né, a data e hora, inicializa o evento, né, da urna, onde pega as variáveis globais e atribui se vai usar a camada 1 ou camada 2 para começar a fazer a votação, né? Beleza? Então, sim. Daí vamos agora para a parte dos gráficos, né? Aqui na parte do votação, vamos para o gráfico geral. Então vamos lá, gráfico, como que foi colocado ele. Então aqui temos o gráfico, botão direito na fora da janela, code. Ele tem aqui o config gráfico, né? Na parte de interface, ó, botão direito, description, que ele tem, que eu escrevi, ó, chart candidatos é o nome do gráfico, né? Aqui é o tipo do gráfico, então tem todos esses gráficos aí para escolher, tá? E não mexi mais nada daqui. Aqui normal, detalhes normal, séries também não preenchi nada, né? Toda a programação do gráfico que está aqui está dentro desse carinha aqui, ó, em Procedure Config Gráfico, né? Então eu pego, daí tudo via programação, né? Eu pego o nome do gráfico, digo que ele vai ser de coluna, mas eu posso mudar em tempo de execução. Aqui as fontes que eu vou usar, né? Aqui o título do gráfico, tá? Os labels, máscaras, cor de valores, né? A parte aqui daí eu tenho os votos, ó. Então eu criei essas variáveis de votos, né? Votos do Lula, do Bolsonaro, brancos e nulos, tá? Daí voto do Lula, então eu pego total geral, que é uma query, que é isso aqui, ó, total geral. Vamos ver como que ela foi criada aqui, ó. Botão direito, SQL Code. Ele é um select, né, que tem o nome do candidato, conta quantos votos ele teve pela tabela de votação e passo só o código do candidato e faço um group by, tá? Beleza? Então, por trás dessa linha aqui, que é o execute query, ele está fazendo aquele código SQL. Então eu passei por parâmetro 13, executei a query e peguei o retorno que veio, né, dessa query, pegando o total de votos que tem lá no campo aqui, total geral, ó, total de votação, tá vendo esse campo aqui, ó, total votação, e daí atribuo para os votos do Lula. Então se eu informei 13, Lula tem tantos votos, Bolsonaro 22, né, mesma SQL, né, é uma programação mais limpa, não tem que ter o SQL aqui junto com o código, né, é uma coisa mais limpa de ver, né, que é o total, e aqui eu tenho votos do Bolsonaro,
E aqui brancos e nulos, né? Tenho brancos e nulos, e aqui atribuo 1, que é o branco e nulo. E aqui faço a atribuição, né? O GRADD data é o valor de y, e aqui o valor de x, e aqui a questão da cor, tá? Então aqui é a mesma coisa, y, x e cor, tá? Mesma coisa aqui, y, x e cor. Eu não consigo criar um gráfico se eu não tiver o valor cruzado de x e y, né? Então, para o gráfico funcionar, né, para o gráfico funcionar, é necessário ter o valor em x e y do gráfico, certo? Uma coisa que podia esse software melhorar aqui, ó, GRADD data x, GR categoria label e GRADD data y e GR categoria label x, que daí acontece da pessoa não se enganar, né? O ideal era ter um nomezinho assim que facilitasse, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer gráfico porque ela não entende esses nomes, tem que entrar no help, tem que entender o que é o GRADD data e o que é o GR categoria label, né? Então o label com o dado mostra o valor, o label é Lula e os dados do Lula, né? Mesma coisa para o Bolsonaro, GR data do Bolsonaro, label Bolsonaro e a cor para o Bolsonaro. Então eu deixei vermelho para o Lula, azul para o Bolsonaro e branco para os brancos e nulos. Entenderam? Olha que legal. Daí aqui vai fazer um GR Draw, que daí vai fazer a plotagem do gráfico em si. Até aqui já terminou a parte que precisava fazer. Daí aqui eu estou salvando o que o gráfico gerou em uma imagem BMP. Estou atribuindo essa imagem BMP a essa variável de imagem e também salvando ela como JPG. Aqui eu estou colocando 100%, mas eu posso pôr 80%, né? A imagem vai ficar menor, né? Se eu colocar 100, no JPG vai ter mais qualidade, 80% da qualidade do JPG. Vou dar uma compressão, tá? Então a programação com o INDEV é muito fácil, muito fácil. Aqui está fazendo com coluna, que era com linha, é só pegar e comentar essa linha por essa, tá? Beleza? Aqui, esse é o nosso gráfico geral, né? Tá, e Adriano, como que é o gráfico? Vamos pegar o zona seção, né, que é o mais diferentão aqui. Então, zona seção, eu tenho o campo zona e seção aqui em cima. E o outro aqui, o zona, só tem só o zona, tá? Aqui no gráfico eu tenho o init dele, né, que vai chamar o config gráfico, né? A parte aqui dos campinhos ele chama a mesma procedure, ó, a mesma procedure. Quando sair do campo ele executa, né? E a mesma coisa para o outro, quando sair do campo executa, né? Então quando o cara terminar de digitar e der um tab ou um enter, né, ao sair do campo, ele vai fazer a atualização do gráfico, né? E ao abrir a janela, eu acho que não tem, porque tem que digitar primeiro a zona e a seção. Isso aqui é desnecessário, tá? Ele tem que primeiro digitar os dados, né, para daí gerar o gráfico, né? E daí o que tem de diferente nesse zona seção aqui, ó? A programação é praticamente igual, só que agora ele está usando, né, outra query, né? No caso, não mais a total, e sim a total geral zona seção, né? Vamos ver como que ela é. Então essa zona seção aqui em SQL está sendo feito o uso de um select, que está pegando o nome do candidato e quantos votos ele teve com count pela votação, e daí ele está fazendo um where, filtrando o candidato, né, o número 13, o 22 ou 1, a zona e a seção que
teve de votação para esse candidato e vai fazer um group by para funcionar o count, né? E daí o restante da programação aqui é a mesma coisa do anterior, né? Essa parte aqui para cima é igual, né? O que muda é só essa parte aqui do meiuca aqui, ó, né? Vou pegar aqui, ó, o Bolsonaro, ó. Tem lá Bolsonaro, global geral, zona seção, candidato 22, né? A zona e a seção que o cara digitou na tela, daí vai executar a query. Se deu certo, vai fazer um for, vai pegar a votação e vai atribuir para a variável votos do Bolsonaro. Mesma coisa para o nulo, idêntico, né? Só vai atribuir daí um. Daí aqui ele vai fazer o gráfico para o pedacinho do gráfico para o Lula, aqui o pedacinho do gráfico para o Bolsonaro e aqui o pedacinho dos votos brancos e nulos e vai plotar o gráfico. Vai salvar em BMP, vai salvar o BMP uma variável de memória e aqui eu posso salvar em JPG e colocar menos porcentagem, colocar em outro local a imagem, tá? Beleza? A princípio é isso aí, né? Algumas técnicas bacanas aí, né? Que a gente colocou nesse exemplo. Vamos rodar, né? Acho que deu para ver todos, né? Para não ficar muito longa a aula. Então aqui nós temos as queries, temos essas janelas, a parte global aqui temos essa programaçãozinha aqui, né, que faz a parte de controle de versão das tabelas e as validades das configurações do arquivo INI. E o que mais temos aqui nesse projeto? Aqui em outros nós temos os sons, né, os barulhinhos, tem outros, e as tabelas que a gente está usando, né, a conexão, né, a hiperfile e as 3 tabelinhas, totalização, votação e zona seção. Vamos ver como que ficou o projeto? Então vamos lá. Então agora vamos rodar o carinha aqui. Abriu, né, o aplicativo. Vamos lá em configurações, né? Nós vamos deixar valida cadastro de zona seção? Sim. Som na digitação? Sim. Título obrigatório? Sim. Quer incluir zonas? Vamos lá. Zona 1, número 100, a teclinha mais aqui, eu esquentei ela, então zona 2, 200, né? A 3, 150, né? Tá bom, 3 zonas aqui, tá? Vamos fechar. Vamos para zerésima. Deseja zerar a base? Sim. Base inicializada. Deseja excluir as zonas e seções? Não. Acabamos de digitar, né? Candidatos. Tá aqui os candidatos, né? 22, 13 e 1. Daí temos aqui a parte da votação. Vamos lá fazer a votação. Então, ele abriu aqui como título do eleitor. Então, vamos lá. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Então, 4, 1, 3, 2, 3, 3. Votar. Zona 3, 150, 22. Vou dar um Enter. Olha, ele não saiu da tela, permaneceu porque tem aquele botão oculto. Vou dar mais um Enter. Fez. Vou dar um Enter, voltou. Título do eleitor, né? Então, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Vou ver se eu consigo votar de volta. Ó, você já voltou. Deu barulhinho, né? E voltou para a telinha de votação. Ó. Opa. 3, 3, 3. Vou tentar votar. Não deixa. Agora vou digitar outro número. Passou. Zona 3, 150. Candidato 22. E ó, dei um Enter, não fez nada para ver a foto. Finalizou, voltou pro começo.
Agora vamos outro título. Votar na zona 3, 150, 13. Ó, deu Enter, não passou, não, o cara tem o tempinho de ver a foto se é realmente. Finalizou. Vamos lá. 777, 666, 999. Zona 3, 150. Candidato 22. Agora eu vou fazer uma votação em branco. 999, 888, 777. 3, 150 e 0. Ó, tem certeza que deseja votar em nulo ou em branco? Sim. Né? Tá. Vamos ver como está a votação. Vamos fechar aqui. Bom, e se fosse fazer daí a votação sem a parte do título, então você vem aqui em configurações e você pode desligar o título obrigatório, tá? Então eu consigo também fazer com que a zona não seja obrigatória, tá? Pode passar batido. Então esse aplicativo pode ser usado para outras eleições, né? Você só pega daí, troca as fotos do Bolsonaro e do Lula e do nulo lá e pode colocar mais candidatos e modificar esse projeto aí, tá bom? Então aqui, ó, se a gente vir em votação, ele já vem direto para a zona, ó, e sessão e candidato. Ele pula aquela tela onde é informado o título. Então aqui, ó, zona 3, 150, 22. Né? Então ele fica só nesse loop aqui, beleza? E vamos em gráfico geral. Então eu tenho brancos 1 voto, Lula 1 voto e 3 votos para o Bolsonaro. Uma coisa bacana aqui, ó, eu consigo pegar, transformar em gráfico de linha, consigo em pizza, que mais? Aqui eu tenho esse semi, tipo uma rosquinha, né? Semicircular, né? Donuts, que eu já tinha entrado, e esse é um donuts mais gordinho. Daí tenho aqui o radar, né? Tenho o chart comum de coluna, né? Esse de coluna normal. Aqui, esse aqui é em 3D. Ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai gerar um gráfico em 3D, ó. Vamos guardar ele e processar. Tá girando. Ó, gerou o gráfico em 3D, né? Ó, botão direito. Daí tem esse horizontal, coluna, né? Barras, né? Gráfico de barras. Mais esse outro de quadrados, né? Aqui área, né? É parecido com o anterior. Depth 3D, área 3D. Olha lá, faz até uma animaçãozinha, né? Esse stake. Um outro efeito. Área, nós já vimos. Esse outro aqui não fez nada. Tem alguns gráficos que daí precisam de mais informações, tá? Daí não é adequado. Aqui, aquela entrada de dados, né, que a gente fez. Mas a grande maioria vocês viram que, né, funcionou. Beleza. Do funil. Mínimo e máximo.
mínimo e máximo, isso daí em 3D, né? Precisa de mais informações, né? Stock, daí funil, rate map. Aqui você tem como mexer nas legendas, no grid, tá? Salvar, imprimir, né? Então é bem legal. Então aqui, gráfico de linhas. Em 3D. Aqui é o Pixar. Beleza? Em 3D como ficou. Então, brancos e nulos 1, Lula 1 e Bolsonaro 3. Eu posso bater botão direito, né, e ter essas informações aqui. Posso salvar, gerar uma imagem aqui, ó, um BMP dele. BMP, só BMP. Tá? Então, se eu pegar, vir aqui, esse no geral, né? Então, ele pegou, né, fez o gráfico geral, daí por zona, então daí eu vou digitar a zona 3, vamos lá. Então, Lula 1, Bolsonaro 3, nulos 1. Por zona, exceção, então 3 e 150, vamos lá, também funcionou. E eu posso exportar, né? Desejo exportar para Excel? Sim. Então ele vai gerar o arquivo, né, com sucesso, né, os 3 arquivinhos. Daí você pode montar outros gráficos com esse exemplo aí. É um exemplo bacana que tem a parte de configurações em arquivo INI, trabalhando com imagem, trabalhando com UID, né, que daí seria essa chave, né, a zona 100, 200 e 150. A gente usou essa aqui, ó. Né? Daí temos aqui a questão das sessões, né? Aqui a totalização ID, né? Então candidato 1 teve um voto, que na caso é o nulo, né? O 13 teve um voto e o 22 teve 3 votos, né? Então esse aqui é o totalizado, né? Tá? Note que aqui eu não tenho a visualização dos títulos, né? A gente digitou títulos. E a votação é essa aqui, ó. Então, ó, que legal. Então, eu tenho aqui a votação, ó. Ela ganha uns caracteres diferentes, ó. Isso aqui é o ID. O título, ó, ficou com um asterisco. Mas eu consigo buscar naquela hora lá se o título já foi digitado. Se já foi digitado, ele não deixa. Mas, ó, eu não consigo visualizar, tá protegido por usar o tipo do campo password lá na análise. Né? Aqui é a zona que foi feita a votação, a sessão, e aqui como foi a ordem de votação, ó. Primeiro voto, segundo voto, terceiro voto, quarto voto, quinto voto, né? E daí aqui os registros, né? Então isso aqui garante, digamos assim, que o título eu não sei de quem é, mas eu tenho a votação e posso daí fazer a contagem com a zona e sessão, que é esse bloquinho aqui, né? Então se eu pegar isso aqui, ó, né, digamos, fazer aqui no caso ele tem o total já feito, né, aqui a totalização. Se pegar os votos, né, vamos colocar aqui um insert aqui, ó, pegar só os votos, trazer para o lado. Então eu tenho candidato e votos, ó. E daí se eu pegar aqui e venha em inserir e gráfico, né? Esse aqui, ok, ó, já me gera aqui o gráfico também, né? Então, daí você pode usar os recursos do Excel, né, com essas informações aqui, tá bom? Total de votos, né? Então 5 votos, né? E aqui na outra planilha, que é a votação, eu tenho, né, 5 registros também, fecha, né? Tá bom? A princípio era isso, né? Espero que tenham gostado do exemplo que a gente vai colocar no repositório, né? Podem mexer à vontade nele, né? É um código-fonte open source aí para vocês modificarem aí com as necessidades aí, tá? E boas eleições aí no final do mês, no dia 30 aí, né? Boa sorte a todos. Até mais, um forte abraço, sucesso. Tchau, tchau.